Deus, muito bom dia, muito bom início de tarde para todos nós. Deixa eu pegar aqui meu lencinho abençoado. Estamos felizes de poder estar mais uma manhã compartilhando um pouquinho das escrituras nesse devocional diário que nós temos todos os dias ao meio-dia, não é? E eu estava aqui conversando com o pastor Micael, que é o nosso coordenador de comunicação. Estava pensando que talvez a gente não pare mais essas lives, vamos estudar, não é? Por quê? Porque ela tem sido bênção, né? Cerca de 6, 7 mil pessoas todas as manhãs, 5 a 7 mil pessoas todas as manhãs, e nós estamos muito felizes. Eu entrei um pouquinho antes para você chamar todo mundo aí, né? Falta 3 minutinhos, 4 minutinhos. Chama todo mundo aí. Estamos no Facebook, estamos também no Instagram. E quero pedir para você, chama seus amigos, chama seus parentes. Nós já temos hoje irmãos que nos acompanham todos os dias esse horário, né? Um horário improvável, horário que Jesus foi no poço aquele dia em Samaria, na sexta hora, né? E enquanto os discípulos foram comprar alimento, Jesus saiu e sentou-se à beira de um poço, esperando aquela mulher samaritana que foi tirar água. Então esse é o horário improvável que nós estamos aqui, o horário do almoço, né? Para nos alimentar do Espírito da Palavra, né? Porque a palavra é Espírito e vida. Então nós acreditamos que estamos fazendo o propósito de Deus. Louvado seja Deus. O pessoal lá do Pastor Dinho, de Campo Grande, né? O Tiago, que ia casar agora, Tiago. Teve que anular o casamento, meu filho. Glória a Deus. Esperou tanto tempo para casar, né? Mas Deus vai te abençoar, meu querido. O Tiago Cipolli aí, tá aí. Deus abençoe. Estamos todos aqui, amém? Vai chamando todo mundo. O nosso objetivo desse devocional todos os dias ao meio-dia é trazer uma palavra de arrependimento, trazer uma palavra de convicção aos nossos corações, de reconstrução familiar, de reconstrução ministerial. Esse é o nosso coração e queremos que realmente isso aconteça, né? Jesus Cristo tem nos ensinado a amar, né? E irmãos, não adianta, né? O crente, ele tá para viver isso, essas situações difíceis, o crente tem que passar por isso, né? Tertuliano, ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia que o sangue do cristão é a semente do evangelho, né? Então o sangue do cristão é a semente do evangelho. Tertuliano, Tertuliano, deixa eu marcar isso aqui. Ele dizia que o sangue do cristão é a semente da igreja, é a semente do evangelho. Então nós temos essa esperança no Senhor e vivemos sim uma vida de arrependimento constante. Esse é o nosso propósito, desfrutamos disso, não estamos tristes, estamos felizes, né? Quero mandar um beijo para todos os nossos irmãos lá do Nordeste, os irmãos do Norte, os irmãos do Sul, meu irmão, o pastor Júnior, que está lá na base da Missão Nordeste, né? Vamos, quem sabe semana que vem aí, Júnior, conversar um pouquinho aqui também. Vamos fazer uma live para falar um pouquinho de como está o propósito do Nordeste nesses dias, né? Estamos felizes, estamos pedindo ao Senhor que cure os nossos corações, perdoe as nossas falhas, e esse é o propósito desse devocional. E vai chamando todo mundo aí, temos ainda 1 minutinho, já estamos aqui com 2.000 pessoas no Instagram e mais umas 1.400, 1.500 no Face. O objetivo aqui, irmãos, é que o maior número de pessoas ouça essa palavra, né? Não tem objetivo aqui de outro motivo. Às vezes as pessoas dizem, pastor, põe a conta aqui para a gente mandar uma oferta. Irmão, se você quiser ofertar, tem a conta da igreja, você faz isso lá na conta da igreja, tem o site do Ministério Mevan, amém? Você pode fazer isso lá se você quiser, mas aqui esse objetivo do meio-dia é trazer uma palavra de vida, uma palavra que vai mexer os nossos corações. 12 horas em ponto, vamos lá, pastor Micael, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, convertemos o nosso coração ao teu favor, Senhor, convertemos o nosso coração à tua santidade. Desejamos, esperamos sim, Senhor, mas desejamos a tua vinda. Desejamos que o teu coração se manifeste sobre nós. Desejamos as tuas mãos estendidas sobre o Brasil, Senhor.
Pai, perdoa os nossos pecados, guarda os nossos corações e a nossa mente. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abrimos mão, Senhor, de todo e qualquer, Senhor Deus, semente de vaidade, de semente de soberba, semente de altivez, de arrogância, que possa ter na nossa alma, Deus, em querer oportunismo no meio de tantas dificuldades. Guarda o nosso coração, Pai, guarda a nossa mente em Ti. Nós queremos que o Senhor toque, Senhor Deus, as nossas vidas e que através da Tua palavra, como diz Efésios capítulo 6, versículo 19, oramos para que nos seja dado no abrir da nossa boca, Senhor, a palavra com confiança, com intrepidez, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, Deus. É isso que nós queremos, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Derrama a Tua graça sobre nós, derrama o Teu amor sobre a nação brasileira, abençoa os nossos governos em nome de Jesus. Vamos começar. Queridos, foi tão engraçado que eu estava conversando agora de manhã com o pastor Fernando Tolentino, que é o pastor ali do Mevan Sede, é um dos pastores do Mevan Sede, o pastor que coordena o Ministério de Apacentamento, e ele estava falando sobre 1 Pedro capítulo 4, e eu disse, não faz isso não, Fernando, eu vou falar sobre isso hoje. E é tão interessante, né? Então é isso, querido, eu quero gastar com você um tempo aqui com a palavra de Deus. Então nós vamos lá, 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4 e o versículo de número 12. 1 Pedro capítulo 4 e o versículo de número 12 diz assim: Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome, pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Uau! E se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Uau, que palavra! Você me permite ler em outra tradução? Porque é uma palavra muito violenta, muito forte, e eu precisaria ler com você em outra tradução. Eu vou ler aqui na tradução, uma tradução aqui bem gostosa, que é a tradução transformadora. 1 Pedro capítulo 4 e versículo 12 em diante. Diz assim, versículo 12 ao versículo de número 19. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando como se algo estranho estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Uau, 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 olha isso. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofrerem por ser cristão, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por seu nome, pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedecem às boas novas de Deus? Se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador e do perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continue a fazer o bem, continue a fazer o que é certo, confiem
na sua vida aqueles, confie sua vida aquele que os criou, pois ele é fiel. Uau! Olha o que Deus está dizendo aqui, gente. Olha que coisa tremenda está falando aqui nessas escrituras. Meu Deus, é muito forte o que o Senhor está falando aqui. Amém? 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 ao versículo 19. Amados, não estranhei a ardente prova que vem para vos provar como se algo estranho vos estivesse acontecendo, né? Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém? Se você está sofrendo por amor a Cristo, se você está padecendo porque é fiel e é leal às Escrituras, é fiel e é leal à lealdade a Cristo, se você é fiel e é leal às Escrituras do Senhor, a palavra de Deus, querido, você é um bem-aventurado. Se você sofre por isso, você é bem-aventurado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender isso, querido. Nós precisamos. Como eu disse no começo dessa live, Tertuliano, ele falava uma coisa, que o sangue dos cristãos é uma semente para a igreja, é uma semente para o evangelho. Irmão, o nosso favor vem de Deus. A nossa graça vem de Deus. A unção que a igreja precisa vem de Deus. Irmão, os favores do governo, os favores do Estado nunca foram bons para a igreja, nunca foram. Se você for estudar a história da igreja, você vai ver que essa junção igreja e Estado nunca foi bom. Né? O trabalho da igreja é influenciar nas coisas, não ser influenciada. Amém? O trabalho da igreja é influenciar as coisas e não ser influenciado. Então, querido, preste atenção nisso. É sempre os favores do governo, os favores do Estado, sempre desviaram a igreja do seu propósito. Por quê? Porque a igreja para de depender de Deus. Ela começa a depender do favor do governo, do favor da república. Irmão, o meu trabalho como cristão é influenciar os governos, é influenciar os governantes. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou tirar um pouco os comentários aqui do Instagram, depois a gente volta, tá? Me perdoe, só para a gente poder construir um raciocínio. Muitas pessoas ficam escrevendo, a gente não consegue. Então, como eu falei ontem, eu vou dizer de novo. Qual é o nosso trabalho? É ser voluntariamente responsável e livremente comprometido. Amém? Não, vamos ser claros, o jejum do dia 5 abriu os céus sobre essa nação. O meu trabalho aqui não é só parar o vírus, não é orar para que o vírus vá embora, é orar para que o que está acontecendo converta o nosso coração. Entender que nós estamos debaixo de uma disciplina do Senhor. Entender que o Senhor está permitindo que nós sejamos restaurados, reconstruídos e aprovados por Deus através da dificuldade e do sofrimento. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Né? E se o Filho de Deus, o unigênito, que se tornou o primogênito, para que eu e você também tivéssemos o direito de ser chamados de filho, se ele é o meu modelo, se ele se esvaziou a si mesmo, se ele tomou a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz, por que você acha que eu não posso fazer isso? Você e eu precisamos andar nesse lugar de restauração, nesse lugar onde nós precisamos ser reconstruídos. Irmãos, estamos entrando numa época de uma fé dinâmica, não de uma fé teórica. Amém? Tudo que nós aprendemos nos seminários, né, nas escolas teológicas, eu aprendi, estudei muito, estudo até hoje, leio a Bíblia demais. Mas tudo que nós aprendemos na história da igreja, aprendemos nos seminários, aprendemos nas salas de aula, nós precisamos hoje colocar em prática através de uma fé prática, não mais uma fé teórica. E é visível. Leviatã está sendo destronado na nossa nação e na nossa geração. O Senhor quer destronar Leviatã. Leviatã fala de soberba, fala de orgulho, fala de prepotência, fala de arrogância, e o Senhor está fazendo isso conosco, a partir de nós, os ministros, como disse Pedro aqui. Olha aqui, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não amam a Deus, que não amam o Evangelho? Eu não estou falando de que vai na igreja evangélica, não, eu estou falando daquele que ama o Evangelho. Então, querido, a soberba, o orgulho, a prepotência e a arrogância estão caindo por terra. Amém? Nós estamos sendo reconstruídos. Nós precisamos entender o tempo e o modo de cada coisa debaixo do céu. O Senhor está mexendo na configuração, na movimentação da igreja. Amém? Tem um texto que eu amo muito. Não esquece. Hoje, a palavra é: você está padecendo pelo bem ou você está padecendo pelo mal? Porque se você
está padecendo por amor a Cristo, isso não é padecer, isso é treinamento. Se você está padecendo por praticar maldade, aí sim, aí você está sofrendo. Porque você plantou e você deve estar colhendo agora. Mas ainda dá tempo de você plantar coisas boas e trocar as sementes da sua mão. Uma boa colheita requer uma boa semeadura. Amém? Requer uma boa semeadura. Não vai, irmão, não cai nessa hipergraça, não. Não cai nesse negócio de hipergraça, amém? Pronto, agora Jesus me salvou, acabou a minha responsabilidade. Não. Não cai nessa hipergraça. Eu tenho que ser voluntariamente responsável e livremente comprometido. Voluntariamente responsável e livremente comprometido. Deixa eu ler um texto com você aqui, para que a gente entre nessa palavra. Então, se é com dificuldade que o justo se salva, como você acha que o que não é justo? Ei, eu não estou falando de justiça própria. Eu não estou falando de você ser justo aos seus próprios olhos, né? Porque a nossa justiça é como trapo de imundícia. Eu estou falando de uma justiça que vem de Deus. A justiça que foi conquistada na cruz, pelo sacrifício do Cordeiro, pelo sacrifício de Jesus. Uma justiça que foi dada a nós pelo sacrifício do Cordeiro. Não é mérito do homem, é favor de Deus. Não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie, mas vem do favor do Espírito de Deus. Então eu quero declarar aqui para você, se você está padecendo pelo bem, uau, você é bem-aventurado. Agora, se você está padecendo pelo mal, querido, não é esse teu lugar. Esse não é teu lugar, padecer pelo mal. Não é o teu lugar. O teu lugar é padecer pelo bem. Amém? Se você está sendo perseguido, triste, está angustiado, mas está chorando pelas nações, está chorando pelas pessoas, está pedindo misericórdia, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu estou aqui todo dia. Ontem eu saí desse sofazinho aqui, Mica, 2 horas da manhã. Eu fiquei sentado aí pensando, com o meu somzinho ligado, dando uma passeada nas lives de alguns amigos, e só passei, né? E chorando, dizendo, Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor. Guarda o nosso coração e livra-nos de todo mal, Senhor. Leva-nos em lugares do teu coração, Senhor, onde a tua presença reine sobre nós, Pai. É tão interessante que 1 Pedro capítulo 4, do versículo 12 ao 19, ele está falando, olha, se você padece assim, fica tranquilo. Deus vai te abençoar, Deus vai fazer você crescer, as coisas vão melhorar na sua vida. Padeça pelo bem, não pelo mal. E depois do capítulo 5 ele começa a falar aos presbíteros. Ele diz, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, anciões, com eles, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Uau! 1 Pedro capítulo 5, aos presbíteros, aos anciões, o Senhor está nos convidando para apacentar o rebanho de Deus, não por força, mas por voluntariedade. Não por torpe ganância, mas de boa vontade. O Senhor está dizendo assim, faça isso porque é o seu encargo, é a sua responsabilidade. Eu chamei você para esse tempo, eu chamei você para esse momento, eu chamei você agora para dar testemunho. Para dar testemunho, não tem mais a igreja, o templo está fechado, não tem mais as coisas que te representam. Não, quem te representa sou eu, diz o Senhor. Eu é que te mostro, eu que vou na frente, abrindo o caminho, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro. Irmão, eu estou entusiasmado, pastor Micael. Eu estou entusiasmado porque eu estou vendo que esse é o tempo. Pastor, será que esse é o tempo? É o tempo, sim. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, diz assim, quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. Você pode glorificar Deus? Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. Está na Bíblia. Quer dizer que, para dizer, pastor, se eu guardar o mandamento, então eu não vou pegar o coronavírus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nenhum mal você experimenta. Mesmo que você fique doente, você glorifica Deus na doença. Mesmo que você perca alguma coisa, você glorifica Deus na perda. Mesmo que você abre mão de alguma coisa, você glorifica Deus naquilo que está abrindo mão. Por quê? Porque o mal está na ingratidão. O mal está na insatisfação. O mal está
quando não há um reconhecimento seu que Deus está com você. Porque o diabo, eu vou te falar uma coisa, o diabo não quer você. Não, pastor, não. O diabo quer a adoração que você dá para Deus. Por isso as coisas apertam aqui fora para que você mude o foco da sua adoração. Por isso que as coisas apertam aqui fora para que você mude o foco daquilo que Deus quer na sua vida. Amém? Então as coisas apertam aqui fora para você perder o foco de quem Deus é na sua vida. Deus é o seu Deus. Pensa que o diabo quer você? Você acha que o diabo quer você? O diabo não quer você. O inferno não foi feito para homens. O diabo quer a adoração que você dá para Deus. Quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele queria adoração. Se tu me adorares, eu te darei os reinos. Eu não quero reino. Eu já vivo no reino de Deus. O diabo falou para Jesus, se tu me adorares, se prostrado me adorares, eu te darei os reinos, porque foi entregue a mim. O homem entregou o reino para Satanás, mas Jesus foi lá e resgatou, trouxe de volta esse reino na cruz. Você pensa que Satanás quer você? Satanás não quer você, ele quer a adoração que você dá para Deus. A ânsia de Satanás é ser adorado pelos filhos de Deus. A ânsia do diabo é ser adorado, ele não tem adoração. Por que o inferno é um lugar de ranger de dentes? Porque não há adoração. Amém? Não há adoração. Porque no espírito, o homem só adora um Deus. Amém? O Espírito soprou sobre Adão e ele passou a ser alma vivente. Amém? Por que o inferno é um lugar terrível? Porque Deus não está lá. Sim, Deus não está lá. E as pessoas que vão ao inferno, elas vão no Espírito. E o Espírito não adora outro Deus, ele não reconhece outro Deus, ele só reconhece o Deus que soprou. E olha a praga desse vírus. Ele faz exatamente o trabalho reverso, ele trabalha no sistema respiratório, ele rouba o ar da pessoa. Ela não consegue respirar, ela tem que respirar por aparelhos. Mas tem um que te deu fôlego de vida, e te deu fôlego de vida de graça. Te deu fôlego de vida de graça. Ontem eu estava lendo uma reportagem que essa semana morreu de coronavírus o sócio majoritário, dono, vamos dizer assim, do Banco Santander na Espanha. E ele morreu do coronavírus, e a filha dele publicou dizendo assim: nós somos milionários e o meu pai morreu sozinho, sufocado, só queria o ar para respirar que foi dado de graça, e o nosso dinheiro ficou em casa. Sabe o que ela estava dizendo? Que não adianta você ter dinheiro, você precisa ter um sopro de vida, e o sopro de vida quem te dá é Deus. E sabe quem está tentando roubar teu sopro de vida? É o diabo. Mas hoje, devolva teu sopro de vida ao Senhor. Eu vim aqui convidar você para voltar para Cristo, para se arrepender, para buscar o coração de Deus. Sim, Deus ama você, cara. Sim, independente se você está aí nas drogas, na prostituição, enganando os outros, mentindo, roubando, fazendo mal. Independente se você fez coisas que são dignas de morte. Existe um que morreu por você. Morreu por você para que você pudesse viver. Devolva o seu fôlego de vida para ele. Não deixe que esse coronavírus roube o seu fôlego de vida. Dê seu fôlego de vida. Seu dinheiro não pode comprar o ar. Sua posição não pode comprar o ar. Estão morrendo ricos e pobres. Estão morrendo quem tem dinheiro e quem não tem. Morre quem mora em Alphaville e quem mora em Alfavela. Morre quem está no monte e quem está no vale. Então padeça pelo bem, não padeça pelo mal. Se é pelo nome de Cristo que sois vituperados, bem-aventurados sois, vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Padeça por causa da glória de Deus, não por causa de Satanás. O diabo quer roubar seu fôlego de vida, mas ele soprou nas suas narinas e você passou a ser alma vivente. Quem sabe Deus não está tentando chamar a sua atenção para esses dias. Quem sabe o Senhor não está convidando você para voltar para Ele. Volte para Jesus. Levante a mão onde você estiver agora. Você que está me ouvindo, você que sabe. Talvez você está até na igreja pregando o Evangelho, cantando nos altares. E você diz: eu não sou convertido, eu preciso me converter ao Senhor, pastor Luiz. Eu preciso voltar ao Senhor, pastor Luiz. Eu estou desviado da moral, eu estou desviado do caráter de Deus, eu estou desviado do propósito de Deus. Porque, ei, você não precisa largar a sua fé para estar desviado. Você só precisa ter largado o seu propósito. A missão da sua fé é uma só.
Se você saiu da sua missão, você já está desviado. Você pode estar dentro de uma igreja. Agora não, porque está fechada, né? Mas você pode estar dentro de um templo, adorando a Deus, lá com as mãos levantadas, cantando e chorando, e está mesmo assim preso aos seus argumentos, preso às suas palavras, preso às suas vontades, às suas paixões. E o Senhor está chamando você para soltar tudo e entrar num lugar com Ele. Amém, querido? Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 diz assim: quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há um tempo e um modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele. Visto que não sabes o que há de acontecer, quem lhe dará a entender o que haja de acontecer? Há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. O tempo e o modo é o tempo de fazer e como fazer. Deus mexeu no tempo para mudar o modo. O Senhor mexeu no tempo para mudar o modo, embora, olha o que diz aqui, que coisa linda. Porque para todo propósito há tempo e modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele. O Senhor está dizendo o seguinte: tem um mal que está lutando com você para tirar o seu ar, o ar que eu dei para você. Amém? Em nome de Jesus, nós precisamos entrar num lugar em Deus e devolver a nossa vida ao Senhor, porque Ele é o dono da vida. Em nome de Jesus, o dono da vida está aqui nessa manhã, agora entrando aí na sua vida, na sua casa. Levante suas mãos e volte para Cristo. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Amém? Veja bem, até Deus, Ele respeita o tempo e o modo. Irmão, quando Saul foi levantado para ser rei, era o tempo de Deus? Não, não era. O povo pediu: dá-nos o rei. Deus disse: tá bom, vocês querem um rei, eu vou dar. Quando eles pediram para comer cordonizes, era o tempo de Deus da carne para eles? Não, não era, mas eles pediram. Então Deus disse: então pega, comem. Ah, é o rei que vocês querem? Eu vou dar o rei, mas não, esse não é o meu padrão, não é agora. Vocês querem o rei? Então pega o rei para vocês. Não era o tempo e nem o homem certo. Não era o tempo certo, nem o homem certo. Quando chegou Davi, era o tempo certo e era o homem certo. Então espera o tempo de Deus. Há um tempo e um modo para todas as coisas. Qual é o meu tempo? O meu tempo é andar na vontade de Deus, é andar no propósito de Deus. O meu tempo é caminhar debaixo da graça de Deus. Quando chegou no tempo de Davi, era o tempo certo e era o homem certo. O tempo certo e o homem certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então veja bem, preste atenção. O que é que ele diz? Errais por não conhecerdes as Escrituras, Mateus 22, 29. Errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, eu erro quando é que eu erro? Mateus 22, 29 diz: quando é que eu erro? Quando eu não conheço as Escrituras. Errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Querido, o poder de Deus, Ele quer trabalhar junto com a presença de Deus. Se eu busco só o poder de Deus, mas eu não respeito a presença de Deus, eu posso usar o poder para fazer coisas que não são propósitos de Deus. Eu posso fazer coisas que não são o propósito de Deus. O propósito de Deus, ele é eterno. Tudo que Deus faz tem um propósito eterno. Amém? Tudo que Deus faz, eu vou repetir, tem um propósito eterno. Deus faz o fim desde o começo. Deus não vive no tempo. Deus não trabalha para fazer um culto bom. Ah, eu estou trabalhando para fazer um culto domingo abençoado. Não, o propósito de Deus não é um culto abençoado, é uma vida abençoada. O propósito de Deus é um ministério abençoado, é uma família abençoada. Eu não posso mais trabalhar só para um dia abençoado. Eu não posso só ir lá na igreja fazer uma campanha para receber uma bênção. Não. O propósito de Deus é eterno. Então eu erro porque eu não conheço as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, eu estou menosprezando o que Deus está fazendo. Irmãos, quando nós entendemos, isso é muito forte, eu queria que você prestasse atenção nisso. Quando entendemos pelo Espírito, o Espírito discipula a mente. Agora, quando você quer entender só pela mente, você quer muitas vezes manipular o Espírito. Por isso que a oração em línguas, quem fala em línguas fala a Deus e não aos homens, porque a minha oração não consegue manipular a Deus. Quando eu entendo só na mente, eu vou repetir, quando eu entendo só na mente, eu quero muitas vezes manipular a ação de Deus.
Agora, quando eu entendo no Espírito, o Espírito discipula a minha mente, irmãos. Querido, o Espírito discipula a minha mente. Agora, veja bem, quando você quer entender com a mente o que você não experimentou no Espírito, como é que você quer entender na mente o que você não experimentou no Espírito? Aí você quer ensinar sobre um Deus que você não convive com Ele, que você não vive com Ele, que você não sabe o que Ele está tentando dizer. Ah, mas está escrito, mas tem uma interpretação correta para aquilo. E aquela interpretação é no Espírito. A palavra de Deus é Espírito e vida. Amém? Se você não entender no Espírito, você não pode compreender o que Deus está dizendo. A palavra de Deus é Espírito e vida. Amém? Se eu tentar entender na mente o que eu não experimentei no Espírito, isso se torna o quê? Eu vou me tornar um intelectual sem sabor. Você já conversou com gente intelectual sem sabor? Irmão, lê a Bíblia sem o Espírito Santo, sem o Espírito que revela. É a mesma coisa que comer um livro de receita e achar que está comendo a comida. Amém? É a mesma coisa que eu pegar um livro, arrancar as páginas e comer ele e achar que eu estou comendo a comida que está escrito ali. Irmão, Jesus veio para revelar a sua palavra. A palavra está escrita aqui. Essa é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ponto final. Irrefutável. Amém? É a palavra de Deus. Acabou. Agora eu preciso da revelação do Espírito para essa palavra viver viva dentro de mim. Porque a palavra é Espírito e vida. Quando a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3 que eu sou a carta viva escrita e lida em nossos corações, ela está dizendo que eu sou a extensão da palavra revelada. Quem é a palavra? Jesus é o verbo vivo. Por isso que Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito. Está na Torá, eu porém vos digo. Jesus estava mudando a palavra? Não. Ele estava trazendo o espírito da palavra. Ele estava dizendo o seguinte, olha, a palavra é vida, mas você tem que ler ela no Espírito. Você tem que entender no Espírito. Por isso que os discípulos muitas vezes não entendiam o que Jesus estava dizendo. E até Jesus dizia, até quando eu vos suportarei? Por que eles não entendiam? Porque eles tinham a Torá na mão. A Torá é a palavra. Ponto final. Só que na hora de interpretar, eles interpretavam na carne. Não discerniam no Espírito. Amém? Quando depois que veio o Pentecostes, Jesus disse, eu tenho que ir para que ele venha. Porque se ele não vier, ele vai me revelar para vocês. Ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai mostrar para vocês quem realmente eu sou. Jesus não veio pregar uma nova palavra. Jesus não veio... Amém? Jesus não veio destronar a Torá, não. Ele veio cumprir a lei. Mas ele cumpriu em amor, porque eles tinham a regra da lei. Jesus disse, ouviste o que foi dito, a regra da lei. Eu, porém, vos digo, o espírito da lei. A regra da lei dizia, se tu matares o teu irmão, dente por dente, olho por olho. Mas o espírito da lei dizia, se tu falar mal do teu irmão, tu já o matou. A regra da lei dizia, quem for pego em adultério será apedrejado. O espírito da lei dizia, se tu olhar para uma mulher com olhar impuro, já adulteraste com ela. O Senhor veio dizer assim, a graça, aleluia, a graça é muito pior do que a lei. Por quê? Porque a lei você tinha que ser pego em pecado. Na graça não. Na graça Emmanuel habita em mim, Deus conosco habita em mim. E quando Deus habita em mim, e se eu faço uma coisa que eu não devo, se eu olho para onde eu não devo, se eu pego o que eu não devo, se eu digo o que eu não devo, se eu penso o que eu não devo, aquele Deus que habita em mim, o Espírito Santo de Deus, ele diz, ô Luiz, acorda rapaz, você está fazendo coisa errada, seus olhos estão te enganando, sua mente, Luiz, volta, traz a sua mente de volta, traz os seus sentimentos de volta, traz os seus pensamentos de volta, você precisa voltar para o Espírito da lei. Aleluia, é isso que o Espírito Santo está fazendo. Aí não tem como, não adianta, se não tiver morto, você não vai entender o que eu digo. Você vai dizer, não, está errado, a palavra não diz isso. É porque você não está entendendo no Espírito como eu estou entendendo no meu Espírito. Agora, tudo que eu entendo no Espírito está na base. Tem a base está aqui. Eu não posso pregar nada que não está na palavra. A palavra, qual é a mensagem do Evangelho? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. É arrependimento, meu filho. É se arrepender, meu amigo, é voltar atrás, é pedir perdão, é voltar aos presbíteros, amém? Aos presbíteros,
Lá em 1 Pedro, capítulo 5, vamos começar por nós, os presbíteros. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles e testemunhas das aflições de Cristo e participantes da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores do que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Meu Deus, não como dominadores. Então como é que é o comportamento do líder? Não é por força, por imposições, não é por ganância e não é por domínio. Uau, 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 uau. E como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo ser um líder? Livre da ganância, livre da imposição, livre do domínio, livre da manipulação. Versículo 6 diz, como eu posso? Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Há um tempo para isso. Amém? Há um tempo. Coisa pior que tem, pastor Micael, é a pessoa querer aparecer antes do tempo. É a pessoa criar um propósito de exibição e não de manifestação. Né? A pior coisa que tem é um homem andar fora da sua esfera, andar fora do seu ambiente, do seu lugar. Mas é que o ambiente né, o ambiente que não é o ambiente que me forma, o ambiente me detonou, né? Porque eu fui vítima do ambiente, não. Adão caiu no paraíso e Jesus venceu no deserto. Não é o ambiente que forma você, é você que forma o ambiente. Essa pandemia não tem o poder de formar o meu caráter. Essa pandemia não tem o poder de formar as minhas ideias, de formar a minha estratégia e formar a minha vida, porque a minha vida já está formada no Senhor. Não é o ambiente que me forma, ou que me deforma, ou que me transforma. O ambiente não me forma, não me deforma e não me transforma. Sou eu que dou forma ao ambiente. Sou eu que posso transformar o ambiente. Sou eu que posso aniquilar o ambiente de trevas. Amém? Sou eu, é você, com a palavra de Deus. Então o ambiente, marque isso, não tem poder para me formar, para me deformar, amém? Ou para me transformar. Sou eu que faço isso. O discipulador aqui sou eu, não é o ambiente. Então essa pandemia externa não tem o poder de roubar o ar de vida. Eu só vou morrer quando meu Deus quiser. Essa é a sua palavra. Essa é a sua palavra. Não deixe que essa pandemia roube o ar que Deus colocou sobre você, porque é o propósito dela. O que é que eu faço então? Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Talvez você diga, meu Deus, pastor Luiz, eu não sei o que fazer. Uau, quem sabe Deus esperou a vida inteira por esse momento. Quem sabe Deus esperou você cansar. Quem sabe Deus esperou você parar. Quem sabe Deus está dizendo, ainda bem que ele não pode fazer mais nada, pelo menos ele não me atrapalha mais. Quem sabe Deus está dizendo, chega, senta aí, aprende. Aleluia. Chega, recue, retorne. Não deixe o ambiente transformar você. O ambiente não me forma, não me deforma, não me transforma. Sou eu que dou vida ao ambiente. Jesus venceu no deserto, Adão caiu no paraíso. Amém? O paraíso era o perfeito ambiente, mas o homem desviou. O deserto era um ambiente terrível, mas Jesus venceu e os anjos vieram servi-lo no deserto. Por quê? Porque não é o ambiente que me forma, sou eu que formo o ambiente. Então, como é que eu venço? Como é que eu me torno um líder sem ganância, sem manipulação, sem imposições, sem controle, humilhando debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, 1 Pedro 5:7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa atragar. O que é que eu faço? Resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos no mundo. Aleluia.
Resistir firme na fé. Eu estou firme na fé, você tem que dizer, eu estou firme na fé. Sem emprego, sem dinheiro, sem condição, eu não sei o que fazer, mas eu vou levantar minha mão, vou me humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Não vou deixar essa pandemia me formar, me deformar, me transformar. Sou eu que vou dar destino aos meus filhos, destino à minha casa, destino à minha vida. Eu vou lançar sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Sede sóbrio, essa é a palavra que nós recebemos no Ministério Mevan desde o começo dessa pandemia. Dia 15 de março, Deus falou conosco. 16, fizemos uma reunião e Deus disse: sobriedade, sobriedade e arrependimento, sobriedade e arrependimento. Estamos vivendo dias de arrependimento, dias de sobriedade, restaurando nossas famílias, restaurando a nossa condição financeira. Como? Restaurando, pedindo perdão para Deus por coisas que compramos e não precisávamos, por coisas que dissemos e não precisávamos, por coisas que fazemos e não precisávamos ter feito, por coisas que pregamos e pregamos desfocado do evangelho genuíno. Sim, pedindo perdão para Deus, é isso que temos feito diariamente em nossa casa. Pedindo perdão ao casamento, a palavra que não foi ouvida, a atenção que não foi dada, a mão que não foi estendida. Sim, Deus, obrigado pela oportunidade de nos tornar sóbrios, vigiando contra o diabo, mas confiando na tua presença, firmes contra Satanás, mas jogados no teu colo. Sim, Deus, sim, é isso que nós queremos. Aleluia. Levanta um pouco a sua mão aí, cara. Isso. Ei, deixa eu aumentar o som aqui, porque eu me movo por música. Você que entende o que é orar em línguas, levante as suas mãos e comece a orar em línguas. Sim, ore em línguas, não tenha vergonha, não tenha medo. Quem crê, crê. Quem não crê só vai criticar, mas também passa, fica tranquilo. Aleluia. Sim, Deus, nós declaramos que ninguém é maior do que você. Nós declaramos que ninguém é maior do que você. Nós declaramos que ninguém é maior do que você. Estamos firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor. Firmes contra Satanás, mas confiando na tua glória, confiando no teu favor, confiando no teu amor, Senhor. É isso que queremos, Senhor. Tua palavra é a verdade. Tua palavra é a verdade. Declaramos que a tua palavra é a verdade. Declaramos que a tua palavra é a verdade. É a tua palavra que é a verdade. E nada mais é a verdade. A tua palavra é a verdade. Declaramos as tuas palavras das regiões celestiais. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. A tua glória, a glória da tua palavra. Sim, o poder da tua palavra, o poder da tua unção é a verdade. Declaramos, Senhor, não há verdade sem você, Jesus. Não há verdade sem você, não há verdade sem você, Senhor. Não há verdade sem você. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Sim, há uma cadeia de sofrimento, mas há uma cadeia de fé, há uma cobertura de fé sobre essa cadeia de sofrimento. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus. Há uma cadeia de sofrimento despejada nesses dias no mundo, mas eu quero dizer, isso é padecer pelo bem, não é padecer pelo mal. Se pelo nome de Cristo, se pelo nome de Cristo sois envergonhados, sois vituperados, bem-aventurados sois, aleluia, está aqui escrito em 1 Pedro 4,12, se pelo nome de Cristo sois envergonhados, sois perseguidos, sois caluniados, bem-aventurados sois, sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Quem quer trabalhar na reconstrução? Você quer trabalhar na reconstrução, Mica? Amém. Eu quero trabalhar na reconstrução. Amém. Eu me sinto como Noé, fazendo uma arca. Eu me sinto como Noé, construindo algo para guardar a minha casa e pregando e sendo um apregoeiro de justiça. Não a justiça própria que vem da carne, que vem das obras mortas, mas a justiça que vem de Deus. A sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, tratável, cheia de misericórdia, sem hipocrisia, sem parcialidade com o mal. É essa sabedoria que nós estamos buscando.
É essa graça que queremos. Estamos felizes, irmãos, felizes. Estou feliz no Senhor, feliz no Senhor, acreditando no Senhor, acreditando na sua obra, na obra do seu poder. Essa pandemia não vai roubar o meu ar. O fôlego de vida que quem me deu foi Jesus, e só Ele pode tirar o fôlego de vida. Amém? A morte e a vida estão no poder das suas mãos. Então, igreja, eu convido você para viver nesse lugar de arrependimento. Eu ainda tenho 15 minutinhos aqui, eu tenho que deixar mais um texto para você. Mais um texto, quem sabe outro dia a gente desfila mais em 1 Pedro capítulo 4. Não estranhei a ardente prova, versículo 12, que veio para vos tentar, como se coisa vos estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E se pelo nome de Cristo sois vituperados, vitupério, vergonha, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Ontem entrou alguém na minha página aqui, falou um monte de palavrão, e falou tantos palavrões, eu até chorei, eu até apaguei, né, tirei o comentário e disse: oh Deus, perdoa esse homem, ele não sabe o que diz. Não sabe o que diz. É alguém firmado na sua arrogância, na sua soberba, mas é digno de misericórdia, porque não conhece o amor de Deus. Acha que todos os ministérios são iguais, acha que todos os pastores são iguais. Não, tem muita gente boa fazendo coisas boas para Deus, irmãos. Tem muita gente firme no Evangelho fazendo coisas boas para Deus. Quem quer trabalhar na reconstrução? Você quer, Mica? Você quer trabalhar na reconstrução? Eu também quero. Eu quero reconstruir um tempo novo. Deixa eu dar um exemplo aqui de reconstrução. Deuteronômio 22, versículo 8. Abra aí, Deuteronômio 22, versículo 8. Tem 10 mil pessoas aqui com a gente. 6.500 aqui no Instagram e mais 3.800 lá no Face. Vamos lá. Deuteronômio 22. Pelo menos vocês estão entendendo, eu espero. Deuteronômio 22, versículo 8 diz assim: ó, quando construíres uma casa nova, farás um parapeito ao redor do terraço para que não traga sangue sobre a tua casa se alguém cair dela. Não semearás a vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste, nem o produto da vinha. Não lavrarás com o boi e o jumento juntamente. Não usarás roupa de lã e de linho, tecido juntamente. Ele está dizendo assim, como reconstruir. Isso aqui é muito forte, Miriam. Sabe por quê? Que ele diz assim, ó, versículo 8 de Deuteronômio 22. Quando construíres uma casa nova, farás um parapeito ao redor do terraço para não trazer sangue sobre a tua casa, para ninguém cair. Sabe o que é isso? Sabe o que é você colocar um parapeito? Eu moro aqui no 9º andar. Você viu o que tem na minha janela? Tem a rede. Por que tem a rede, Mica? Para que as netas não caírem. Para que as minhas netas, não é? A rede está aqui para minhas netas não caírem. Porque elas são menininhas, pequenas. Então, tipo assim, eu tenho que prestar atenção no que eu estou construindo para não comprometer a minha geração posterior. Então, o arrependimento dos pais agora vai reposicionar os filhos. O arrependimento dos pais vai reposicionar os filhos. Eu vou dizer de novo. O arrependimento dos pais vai reposicionar os filhos. Deus está convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Se Deus vai converter o coração dos pais primeiro, o que é que está acontecendo? Quem é que está mais desviado? É os pais, não é os filhos. Se os filhos estão fazendo coisas erradas, é porque os pais desviaram. Primeiro em deixar o modelo errado. Então é os pais que têm que voltar e consertar as coisas. Então quando você está construindo algo, reconstruindo algo, você está protegendo a sua próxima geração. Ontem minhas netas estavam aqui brincando no meu quarto. Eu estava aqui, quando elas vêm, né, eu fecho o quarto, deixo elas brincar, elas mexem nos livros, mexem no meu quarto inteiro. Elas pegam minhas coisas que eu não gosto, mas eu deixo elas brincar, deixa brincar as meninas, deixa o menino rodar. Mas tem a tela na janela, tem proteção, por quê? Porque se eu estou reconstruindo, eu tenho que pensar na geração posterior. Então todo o meu arrependimento vai gerar nos meus filhos um reposicionamento. Eu vou marcar isso aqui. Todo o meu arrependimento gera na minha geração posterior um reposicionamento.
Todo o arrependimento dos pais reposiciona os filhos. Arrependimento dos pais reposiciona os filhos. Arrependimento dos pais reposiciona os filhos. Então o que Deus está permitindo é que os pais se voltem a Deus, para que os pais se voltem a Deus. Por isso que lá em 1 Pedro, Pedro fala, e depois ele já fala aos presbíteros, aos anciões. Ele diz, porque se os anciões derem o modelo correto, forem líderes não gananciosos, foram líderes não líderes de imposições, não líderes manipuladores. Se os anciões foram líderes corretos, os filhos serão líderes nobres. Amém? Então a nobreza dos pais vai reposicionar os filhos. E ele está dizendo, se você quer reconstruir, coloque um parapeito para os novos não cair, para proteger os novos. Depois ele diz, quando semear a semente, não semeia com 2 sementes. É uma semente só. Amém? Senhor, tire de nosso meio toda a semeadura mística, todo profético místico, toda visão enganosa, todo o evangelho mentiroso, todo o evangelho de pedinte, que tire de nosso meio, arranque dos nossos púlpitos, toda mentira, todo engano, todo o evangelho da facilidade, todo o evangelho de autoajuda que não promove o poder de Deus e que não promove o nome de Yeshua, em nome de Jesus. Não semeie em uma mesma terra 2 sementes. Quando você alinha seu ministério, você pode até perder alguns amigos, não tem problema. Um dia Jesus disse, o púlpito não é para os seus amigos, Luiz, é para os meus amigos. O púlpito do seu ministério, Luiz, não é para os seus amigos, é para os meus amigos. Então é isso. O que é que ele diz também? Quando for lavrar a terra, não use o boi e o jumento. Ou use o boi, ou use o jumento para arar a terra. Por quê? Jumento fala de serviço, e o boi era usado por sacrifício. Então veja bem, serviço é uma coisa, sacrifício de adoração é outra coisa. Não faça isso. O boi se move para frente, e o jumento se move para trás. Um estrangula o outro. O boi vai e o jumento empaca. Então, tipo assim, às vezes o serviço está roubando a adoração. Às vezes o serviço está roubando a adoração. O jumento é para o serviço. O rei dava para o sacrifício. O jumento, no jumento o rei montava. No boi ele dava para o sacrifício. Pegou? O jumento o rei dava. No jumento o rei montava. Era a montaria de rei. O boi o rei dava para o sacrifício. Então você tem que entender. Um estrangula o outro. Quem tem que ir para trás, que vá para trás, mas quem quer ir para frente, quem está indo para trás, não pode impedir quem está indo para frente, irmão. Então não lavra a terra com jumento e com boi. Tem hora que é para trabalhar e tem hora que é para adorar. Deus parou o serviço para a gente fazer o quê? Buscar Ele. Se arrepender e buscar Ele. Eu vou repetir, o jumento é para o serviço, o boi era para o sacrifício, o rei dava. Embora alguns bois eram usados para lavrar a terra também, mas o boi era do sacrifício. Boi era usado para o sacrifício e o jumento para o serviço. Quando ele diz não lavre a terra com jumento, com boi, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo não use o serviço e adoração. Você tem que entender quando você está adorando e quando você está trabalhando. Não, o seu serviço não substitui a sua adoração a Deus. Eu vou repetir, o seu serviço não substitui a adoração a Deus. O serviço que você dá na congregação, o serviço que você dá na obra, não substitui o seu período com Deus. Você precisa estar com Deus em adoração constante, Aleluia! Você precisa entender isso. Porque senão, irmãos, nós não vamos entrar no lugar em Deus. Nós não vamos. Outra coisa que ele diz, não usa roupa de lã e linho no mesmo momento. Por quê? A lã fala de pureza. Linho fala de justiça. Uau! A lã fala de pureza, o linho fala de justiça. Às vezes, para exercer pureza, nós passamos a impressão de ser injusto. E às vezes, para exercer justiça, passa-se a impressão de ser impuro. Não conhecemos a Deus somente nos nossos 80, 90 anos de vida. Deus nos deu uma eternidade, querido. Por isso, nós só vamos conhecer a Deus se a gente viver a eternidade. Nós só podemos conhecer aquilo que é eterno se relacionando com o eterno, porque só Ele pode revelar
o seu amor eterno, o seu desejo eterno, o seu plano eterno de vida para nós. Então, a reconstrução é isso. Amém? A reconstrução é isso. Eu vou repetir aqui. Quer reconstruir? Quer trabalhar na reconstrução? Diz aqui, Deuteronômio 22, versículo 8. Quando construíres uma casa nova, farás o parapeito para proteger, para que não traga sangue sobre a tua casa, se alguém cair dela. A sua paz, o seu arrependimento gera reposicionamento aos seus filhos. Quando fores semeares uma vinha, não use 2 sementes, para que não degenere o fruto da semente que semeias, e nem o produto da vinha. Quando lavrares a terra, não use o boi e o jumento. Não use roupa de lã e linho. Está dizendo assim aqui. Irmão, isso é tão lindo. O Senhor está falando para você, quer reconstruir? Constrói um lugar para proteger a sua geração posterior. Amém? É isso. Tire do seu meio todas as sementes místicas do Evangelho. Deus me disse, Deus me falou. Não, você tem que estar. O que Deus te disse está de acordo com a palavra. O que Deus te falou tem que estar de acordo com a palavra. Vai lavrar a terra, não usa o serviço, não substitui. O serviço é serviço, adoração é adoração. Adorar pelo serviço é bom, mas você não pode pegar o serviço e achar que está adorando a Deus só porque trabalha para Deus. Amém? Não use roupa de lã e de linho ao mesmo tempo. Lã fala de pureza e linho fala de justiça. Justiça e pureza estão juntas, mas nem todas as vezes que você é puro, a tua pureza não pode roubar a tua prática de justiça, e a tua prática de justiça não pode roubar a tua pureza. Deixa eu botar aqui os comentários de volta. Nós temos aí 3 ou 4 minutinhos ainda aqui no Instagram e no Facebook. Então é isso. Essa é a palavra que eu quero deixar ao seu coração nesses dias. Amém? Reconstrução, sofrer pelo bem, não sofrer pelo mal. Deixar essa palavra para você nesses dias. E para terminar, para a gente ir embora. 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 diz assim, desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada. Versículo 11, indagando qual o tempo e qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que Cristo havia de vir e sobre a glória que os seguiram, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós. Aleluia. Até aqui. Examinai e investigai. Examine e investigue o que eu estou dizendo. Amém? Se prepare para aquilo que eu estou dizendo. Profetizamos muitas coisas nós profetizamos, mas concretizamos poucas coisas do que falamos. E agora chegou a hora de concretizar. Então diz aí, você está entendendo essa palavra? Pegou essa palavra no seu espírito? Pegou? Estamos em quase 11 mil pessoas nos 2 canais. Vocês pegaram essa palavra? Se você está padecendo por Cristo, amém, querido? Não tenha medo, não sofra por isso. Amém? Fique firme. Como diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 ao 12. Examine e investigue. Amém? Não adianta nós profetizarmos muito e concretizar pouco. É tempo de arrependimento. É tempo de os pais protegerem as próximas gerações. É tempo de os pais fazerem um parapeito sobre a sua casa para proteger os seus filhos. Eu quero deixar essa palavra para você. Amém? Hoje, às 15 horas, daqui a 2 horas, eu vou estar no Instagram da Vinde, da nossa editora, falando dos nossos livros. Muitas pessoas têm ligado para o escritório e querendo adquirir os livros para ler na quarentena. Nós vamos estar falando deles. Foi um prazer estar com você todos os dias ao meio-dia, que tem sido um prazer. Hoje à noite, às 23 horas, vou estar com o Alessandro Vilas Boas, um jovem que me ligou, abençoado, e disse: pastor, nós queríamos que você falasse para a nossa geração, dos mais jovens. Precisamos ouvir os pais nesse momento. Amém, querido? Que sobriedade. Vamos ser sóbrios, vamos trabalhar juntos. Pais e filhos trabalhando juntos. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Que você não tenha medo. Não deixe o problema de fora roubar o ar de vida que Deus te deu. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te guarde. Fique com Deus.